Prezados alunos, damos início à nossa segunda aula a respeito da execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. Na nossa aula anterior, nós recapitulamos o conceito de execução. Nós apresentamos que, em regra, o Código de Processo Civil prevê a execução de título executivo extrajudicial, o que vai ocorrer através de uma ação própria, uma ação de execução por quantia certa, com fundamento em título executivo extrajudicial, ou então o incidente de cumprimento de sentença. Quando o que tem que ser executado for um título executivo judicial, nós teremos a aplicação do incidente de cumprimento de sentença, que já foi objeto de nosso estudo no semestre passado. O nosso foco é o estudo da execução de título executivo extrajudicial e, mais especificamente, execução por quantia certa. E nós vimos que, para se executar um título executivo extrajudicial, é necessária a propositura de uma ação própria. Então, não haverá um incidente em relação a um processo já existente, como ocorre em regra no cumprimento de sentença. Na realidade, quando se pretende a execução de um título executivo extrajudicial, deve-se propor a ação própria. E nós, na aula anterior, apresentamos a petição inicial dessa ação de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. Nós falávamos que essa petição inicial, além de ter que cumprir os requisitos genéricos da petição inicial, previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, isto é, direcionamento à autoridade judicial competente, qualificação das partes, exposição dos fatos, exposição dos fundamentos jurídicos dos pedidos, a apresentação dos pedidos, além desses requisitos genéricos, que ainda se inclui aí o valor da causa, o artigo 798 do Código de Processo Civil elenca requisitos que são específicos para a ação de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial. Quais são esses requisitos específicos? Primeiro, a juntada que seja anexada à petição inicial o título executivo extrajudicial. Então, o título executivo extrajudicial tem que acompanhar a petição inicial. Segundo, se houver a vinculação da exigibilidade desse título executivo extrajudicial a uma condição, é necessário que seja provado o cumprimento da condição. E caso a exigibilidade desse título executivo extrajudicial esteja vinculada a um termo, há de se comprovar que ocorreu esse termo. Também há necessidade de juntada à petição inicial, pode ser no próprio corpo da petição inicial ou então de forma anexa, através de um instrumento anexo à petição inicial, é de se apresentar uma planilha de cálculo, uma planilha que demonstra quais foram as contas realizadas, quais foram os índices utilizados em termos de correção monetária, qual foi a taxa de juros adotada nessa planilha para que se encontre o valor que está sendo executado. Então, a petição inicial tem que estar acompanhada desta planilha. Vimos também que, caso haja mais de uma forma de executar, por exemplo, trata-se de um negócio jurídico em que o credor pode exigir uma obrigação de dar uma coisa certa ou pode exigir o pagamento de uma quantia certa.
Vejam, se o título executivo extrajudicial permite essas duas hipóteses, eu, na minha petição inicial, já devo apontar qual é a forma de execução que eu escolhi. Então, por exemplo, escolhi a execução como sendo de quantia certa. Isto é muito importante, pessoal. E mais, caso o executado, caso o réu, o executado, tenha bens penhoráveis que sejam de conhecimento do exequente, do autor, na petição inicial também já deve ser informado qual é esse bem que existe para ser penhorado. Então, em rápidas palavras, foi isso que nós vimos na nossa última aula e nós apresentamos na prática uma petição padrão de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial. O que nós faremos na aula de hoje é continuar a análise da tramitação dessa ação, que vai se tornar um processo. Então vejam, senhores, que uma vez apresentada a petição inicial, uma vez distribuída a petição inicial, caberá ao juízo competente analisar se essa petição inicial preenche todos os requisitos legais, isto é, caberá, em sede de despacho inicial, ao juízo da causa apreciar se os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como os requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil, foram preenchidos. Uma vez preenchidos esses requisitos, ao despachar a petição inicial, o juiz, de pronto, vai fixar honorários advocatícios de 10%. Honorários advocatícios sucumbenciais de 10% a serem pagos pelo executado ao advogado da parte exequente. Então vejam que a fixação de início é de honorários sucumbenciais de 10%. Vejam, senhores, que com esse despacho inicial que fixa o valor da sucumbência, também haverá a determinação de citação do executado. Será determinada a citação do executado, citação para que, no prazo de 3 dias, proceda ao pagamento do valor executado, ou que, no prazo de 15 dias, oponha embargos à execução. Então, vamos lá, fazendo uma pequena pausa. A forma de defesa típica do executado num processo de execução por título executivo extrajudicial são os embargos à execução. Então vejam que a defesa típica do executado no cumprimento de sentença era a impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação essa que não tinha natureza jurídica de ação autônoma. Era tão somente um incidente no processo, um incidente no cumprimento de sentença. Já na execução por título executivo, com base em título executivo extrajudicial, a defesa típica é uma ação própria denominada embargos à execução. Então, quando o executado é citado em relação à propositura de uma ação de execução com base em título executivo extrajudicial, ele é citado para proceder ao pagamento do quanto devido no prazo de 3 dias, ou então, no prazo de 15 dias, promover a oposição de embargos à execução. Então vejam, senhores, que logo no despacho inicial já haverá a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Vamos evoluir. Nesse despacho inicial, como nós falamos, além de se verificar o preenchimento
dos requisitos gerais de uma petição inicial, isto é, os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o juízo também vai apreciar se os requisitos específicos dessa petição inicial, que são previstos no artigo 798, foram preenchidos. Se foram preenchidos todos os requisitos, o que o juiz fará? O juízo determinará a citação do executado e vai fixar honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10%. Então, se a petição inicial estiver conforme, preencher os requisitos impostos por lei, nesse despacho inicial, dir-se-á que a petição inicial encontra-se regular, vai se fixar honorários de advocatícios de 10% e vai se determinar a citação do executado. Vejam, os senhores, um exemplo de um despacho inicial a petição inicial de uma execução por quantia certa, com fundamento em título executivo extrajudicial. Vejam, os senhores, como que essa redação, que é bem típica mesmo, ela é bem padronizada, ela segue todos esses requisitos que nós vimos do artigo 828. Então vamos lá, que é como se fosse o juiz efetivamente apreciando e produzindo o seu despacho inicial. A petição inicial preenche os requisitos impostos pelos artigos 319, 320 e 798 do Código de Processo Civil. Assim, eu, juízo, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor total da execução. Além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, esse despacho inicial também vai determinar a citação do executado. Citação do executado para o quê? Citação do executado para que no prazo de 3 dias, prazo esse contado da citação, seja realizado o pagamento do valor executado. Então vai ser citado o executado para que ele no prazo de 3 dias, contados do momento da citação, para que nesse prazo de 3 dias seja realizado o pagamento voluntário do valor executado. Cabendo ao oficial de justiça, na hipótese de não pagamento voluntário, a realização de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. Isto é, se nesse prazo de 3 dias, a contar do ato da citação, não houve o pagamento voluntário do valor executado, o oficial de justiça, uma vez extrapolado esse prazo de 3 dias, já promoverá o prosseguimento da execução, realizando a penhora de tantos bens quanto bastem para que seja satisfeito o crédito do exequente. Então vejam que aqui nessa decisão inicial no processo de execução já consta essa determinação para citação, para pagamento no prazo de 3 dias, e para que, caso não seja cumprido, realizado esse pagamento voluntariamente, o oficial de justiça já proceda à penhora de tantos bens quantos sejam necessários. E mais, nessa petição inicial, desse despacho inicial, o juízo também vai determinar que da citação, que do mandado de citação, além de constar esse prazo de 3 dias para pagamento, também conste a possibilidade de oposição de embargos à execução. Então vejam aqui nesse último parágrafo, poderá o executado, na forma do artigo 915 do Código de Processo Civil, opor embargos à execução no prazo de 15 dias a contar da juntada aos autos do comprovante de citação. Então vejo que num primeiro olhar, quando eu, executado,
quando eu, réu, nessa ação de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial, quando eu sou citado, passa a correr um prazo de 3 dias, contados da data da citação, para que eu realize o pagamento voluntário. E passa a correr também um prazo de 15 dias, para que eu, executado, querendo me defender dessa ação de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial, eu possa, num prazo de 15 dias, opor embargos à execução, isto é, propor uma ação típica denominada embargos à execução, e o verbo utilizado é opor embargos à execução, e esses embargos à execução têm natureza jurídica de ação. Ação que vai ser distribuída por dependência com ação de execução, e nesses embargos à execução caberá ao executado promover a sua defesa frente à execução em trâmite. Mas vejam, senhores, que o prazo para a oposição dos embargos à execução, esse prazo de 15 dias, ele vai se iniciar da data em que for juntado aos autos do processo o comprovante de citação. Então, seja o aviso de recebimento da carta de citação, seja a juntada do mandado cumprido, do mandado de citação cumprido pelo oficial de justiça, da juntada dessa carta, do comprovante de efetivação, de entrega da carta de citação, ou da data em que for juntada aos autos o mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça, e aí vai depender da forma de citação que for realizada, desse momento passa a contar um prazo de 15 dias para a oposição de embargos à execução. Então vejam que esta citação, desculpem-me ser repetitivo, mas são pontos bem importantes de nós distinguirmos agora para não termos maiores dificuldades daqui a pouco. Então, no mandado de citação, constará que deve promover o executado o pagamento do valor executado no prazo de 3 dias, a contar da citação e não da juntada aos autos do comprovante de citação. São 3 dias a contar do momento da citação, do momento fático da citação. E vai constar desse mesmo mandado que pode o executado, ao invés de pagar, pode ele, entendendo ter defesa em relação a esse título executivo que está sendo executado, entendendo ele ter defesa em relação a essa ação de execução, ele pode, no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do respectivo comprovante de realização da citação, no prazo de 15 dias, poderá opor embargos à execução. Vamos prosseguir. Citação do executado. Antes, pessoal, antes do atual Código de Processo Civil, em regra, a citação do executado era realizada por oficial de justiça. Esta era a regra. Entretanto, um dos objetivos do atual Código de Processo Civil é dar maior celeridade ao processo e fazer com que o processo, inclusive o processo de execução, seja menos custoso, seja mais econômico. Razão pela qual o atual Código de Processo Civil permite que a citação do executado seja realizada por qualquer meio. Isto é, essa citação ela pode ser realizada por carta. Então, pode ser através de carta de citação. Pode ser através de mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça. E aqui dentro da citação por oficial de justiça também cabe a denominada citação por hora certa, caso
esteja se verificando que há indícios de que o executado está tentando se ocultar para não ser citado. Vejam que, se não se logrou êxito em citar o executado por carta, nem por oficial de justiça, estando ele em lugar incerto e não sabido, promover-se-á a citação por edital. Então, a citação do executado também pode ser por edital. E também por outros meios que são previstos nos artigos 246 e seguintes do Código de Processo Civil, como, por exemplo, a citação realizada por escrivão ou por chefe de secretaria e até mesmo a citação por meio eletrônico. Então, vejam, senhores, que podem ser utilizados quaisquer modalidades de citação na citação do executado quando do processo de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. Do ponto de vista prático, o que nós temos visto em algumas situações ocorrer é a citação ser realizada por carta e quem recebeu essa carta não foi efetivamente o executado, mas foi, por exemplo, uma terceira pessoa que mora na casa do executado, ou foi o porteiro, no caso de um condomínio em edifício. Há alguns magistrados que vêm entendendo que, se a carta de citação não for recebida especificamente pelo executado, deverá ser promovida nova citação de carta ou deverá ser promovida a citação por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça, com o objetivo de que quem seja citado de forma fática, efetiva, seja a pessoa do executado. Então, vocês vão encontrar na vida prática de vocês algumas decisões nesse sentido. Entretanto, pessoal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJSP, já tem, na verdade, entendimento pacificado, no sentido de que, mesmo a carta de citação tendo sido recebida por terceira pessoa, há a validade dessa citação. Então, vejo, senhores, aqui a decisão de um agravo de instrumento de 4 de setembro de 2019. Agravo de instrumento, serviços educacionais. Execução de título executivo extrajudicial. Decisão que considerou inválida a citação postal do executado. Determinou que a agravante juntasse cópia da matrícula do imóvel para a segurança do juízo e, na impossibilidade, facultou a agravante a realização de citação por carta precatória. Citação recebida por funcionário de condomínio. Validade. Interpretação, exegese do parágrafo 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil. Então, o TJ vem entendendo que, desde que sejam cumpridos os requisitos do artigo 248 do Código de Processo Civil, mesmo que essa carta de citação na ação de execução de quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial, se a carta de citação foi recebida por terceiro, mas no local de domicílio do executado, nós teremos aí a validade da citação. Então, muito cuidado com isso. Também, pessoal, voltando ainda, essa citação por carta, por oficial de justiça, por edital, por escrivão ou por meio eletrônico, esta citação ela será para pagamento da dívida executada no prazo de 3 dias contados da citação. Então, o artigo 829 do Código de Processo Civil vai determinar que a citação é para pagamento da dívida no prazo de 3 dias contados da citação e não contados da data da juntada aos autos do comprovante de citação. E também deverá constar, seja da carta de citação, seja do mandado de citação. Então, vejam, senhores,
que aqui, quando se fala em mandado de citação, a gente está incluindo também uma situação em que a citação é realizada por carta. Também deverá constar do mandado, deverá constar da carta de citação, deverá constar expressamente a oportunidade de oposição de embargos à execução no prazo de 15 dias. 15 dias a partir do quê? A partir da juntada aos autos do comprovante de cumprimento da citação. Prazo esse para oposição de embargos à execução, que é previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil. E vejam, nesse mesmo mandado de citação, já constará também a ordem de penhora e avaliação de bens na hipótese de não pagamento da dívida no prazo de 3 dias. Então, caso não seja realizado o pagamento no prazo de 3 dias, o oficial de justiça já pode, independentemente de novo mandado judicial, o oficial de justiça já poderá promover a penhora de tantos bens de titularidade do executado, de tantos bens quantos bastem para o efetivo pagamento do crédito do exequente, pessoal. Ah, mas e se acontecer do executado opor embargos à execução? Se o executado opuser embargos à execução, nós vamos aprender que, em regra, os embargos à execução não geram efeito suspensivo à ação de execução. Isto é, eu oponho embargos à execução, mas a execução continua sendo realizada, tendo o seu cumprimento, tendo a sua realização normalmente, com a penhora de bens, avaliação de bens e daí por diante. Só vai haver um sobrestamento da ação de execução, somente haverá um sobrestamento do processo de execução se os embargos à execução que foram opostos forem recebidos com efeito suspensivo, com o efeito de suspender o andamento da execução. Então, no mandado de citação, vai constar prazo de 3 dias para pagamento voluntário do valor executado, 3 dias contados do momento da execução, prazo de 15 dias para opor embargos à execução, 15 dias contados da data da juntada aos autos do comprovante de citação. Constará também do mandado que, uma vez não procedido ao pagamento voluntário da dívida nesse prazo de 3 dias, cabe ao oficial de justiça proceder à penhora de tantos bens quantos sejam necessários para garantir o pagamento da execução que está em trâmite. Prosseguindo, pessoal. Arresto de bens. Isso é muito importante também. Vamos lá, vamos contextualizar. Primeiro, vamos imaginar que tentou-se a citação por carta. E na citação por carta, houve uma devolução da carta de citação sob o fundamento de que o executado não foi encontrado. Mas o exequente fala, não, mas ele mora nesse lugar, ele mora lá. E aí o que o exequente requer? Requer que a citação seja realizada através de oficial de justiça, através de um mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça. Bom, o juiz defere a citação do executado por oficial de justiça e o oficial de justiça vai lá no domicílio do executado e não o encontra. Mas ele percebe que está havendo uma tentativa de ocultação do executado. Ele sentiu um movimento estranho, quando tocou o interfone, ele viu movimentação de pessoas querendo fugir, alguns indícios
que levam o oficial de justiça a perceber e ele ter a convicção de que há uma tentativa de ocultação. Então, vejam o seguinte, se não conseguiu citar o réu de forma regular, o que o oficial de justiça fará? O oficial de justiça fará o arresto de bens. O que é o arresto? O arresto é a constrição de bens para garantir a execução. Isto é, através do ato de arresto, os bens que forem arrestados, em relação a eles, o executado, o titular desses bens, o dono desses bens, perde o direito de livremente dispor desses bens. Perde o direito de alienar, de transferir esses bens para outrem ou de onerar esse bem. Este é o arresto. Então há o arresto e nós vamos verificar que posteriormente esse arresto vai se transformar em penhora. Então voltemos um pouquinho mais para trás. Então vamos lá. O oficial de justiça foi lá, tentou citar o executado e não teve êxito. Não encontrou o executado. O que o oficial de justiça deve fazer? Deve arrestar bens do executado para garantir a execução. Então, se localizar carro do executado, qualquer outro bem do executado que já possa ser arrestado, o oficial de justiça vai promover ao arresto desses bens. No prazo de 10 dias após esse arresto, o oficial de justiça vai retornar ao local da citação para procurar o executado. Então, cabe nos 10 dias seguintes a esse arresto, cabe ao oficial de justiça retornar ao local de citação para procurar o executado por pelo menos 2 vezes em dias distintos. E se houver nesse procedimento, nesse retorno do oficial de justiça, se o oficial de justiça constatar que há indícios, há efetiva suspeita de tentativa de ocultação por parte do executado, o que o oficial de justiça fará? Promoverá a citação por hora certa. A citação com hora certa, que vocês já estudaram. Agora, imaginem uma outra situação. O oficial de justiça foi cumprir o mandado. Não localizou o executado no local da citação. Promoveu ao arresto de bens do executado. No prazo de 10 dias após o arresto, o oficial de justiça retornou ao local procurando o executado, por pelo menos mais 2 vezes em dias distintos. Não encontrou o executado, mas tem uma suspeita bem justificada de que o executado está se ocultando. Promoverá então a citação por hora certa ou citação com hora certa. Agora, caso não tenha localizado, o oficial de justiça não tenha localizado o executado, tenha promovido ao arresto de bens, tenha retornado no prazo de 10 dias após o arresto, tenha promovido ao retorno ao local da citação por pelo menos 2 vezes em dias distintos e não encontrou o executado, mas também o oficial de justiça não suspeita da ocultação. O oficial de justiça não encontra indícios de que o executado está tentando se ocultar para que não se realize a citação. Se não há essa suspeita de ocultação, ora, o que ocorrerá? O oficial de justiça deverá devolver o seu mandado cumprido, descrevendo tudo o que ocorreu. Entendo havido o arresto de bens nesse mandado, na certidão de cumprimento de mandado, já haverá o auto de arresto dos bens. E aí o que ocorrerá? O juiz
a requerimento da parte interessada, diga-se o exequente, vai deferir a citação, por edital, pessoal. A citação por edital, por ser uma citação fictícia, na realidade, ela é uma modalidade de citação que deve ser o último recurso a se adotar. Razão pela qual os juízes, normalmente, antes de determinar a citação do réu por hora certa, o juiz determina primeiro a expedição de ofícios a órgãos como o Banco Central do Brasil, ao sistema Infojude, entre outros sistemas, a Delegacia da Receita Federal, objetivando o quê? Localizar outros endereços do executado. Então, antes da promoção da citação por edital, há necessidade dessa comprovação de que efetivamente o executado está em lugar incerto e não sabido. E para isso, o que se tem de pensamento majoritário é que tem que se esgotar as tentativas de localização do executado. Mas vamos imaginar que o oficial de justiça não encontrou o executado, promoveu ao arresto de bens desse executado, depois retornou lá por mais 2 vezes nos 10 dias seguintes, não encontrou o executado, nem sequer suspeitou de ocultação. Citação provavelmente será no futuro realizada por edital. E se o oficial de justiça suspeita da ocultação do executado, o oficial de justiça, vai realizar a citação por hora certa. E vai constar isso tudo na certidão de cumprimento do mandado, pessoal. Então, vejam os senhores que, uma vez realizada a citação, seja por hora certa, seja por edital, uma vez realizada a citação, seja por hora certa, seja por edital, uma vez transcorrido aquele prazo de 3 dias para a oposição, para o pagamento voluntário do valor em execução, se nos 3 dias contados da citação por hora certa ou da citação por edital não for realizado o pagamento voluntário do valor executado, o que ocorrerá? O arresto vai se converter em penhora. Então, essa constrição que recebia o nome de arresto vai se transformar em uma penhora. Haverá a conversão do arresto em penhora. E não podemos também nos esquecer, pessoal, que em sendo citação ficta, isto é, se a citação do executado for citação por hora certa ou for citação por edital, e se no prazo para o pagamento e no prazo para a oposição de embargos à execução, o devedor, o executado, não se manifestar, o que o juiz deverá fazer? Deverá nomear um curador especial para defender os interesses desse devedor, desse executado. Podendo, inclusive, esse curador especial, havendo matéria para isso, poderá o curador especial opor os embargos à execução, pessoal. Então, essa questão da citação é muito, muito importante, e principalmente essa questão de natureza prática, de tentativa reiterada de se buscar a efetiva localização do executado antes da promoção da citação ficta, antes da citação por hora certa ou por edital. Serem esgotados os meios de localização do executado antes de promover a sua citação ficta, em especial aquela que é por edital. Prosseguindo no nosso estudo. Pagamento, pessoal. Então, vamos lá. Aquilo que nós, enquanto advogados do exequente, nós, enquanto advogados do autor nessa ação por quantia certa, essa ação de execução por quantia certa, com fundamento em título executivo extrajudicial,
O que a gente quer que ocorra? A gente sempre deseja que no prazo para pagamento o executado vá e pague voluntariamente o valor executado. Então nós já vimos que no mandado de citação ou na carta de citação constará o prazo de 3 dias a contar da citação para o pagamento do valor executado. Então nós temos o valor executado propriamente dito, que podemos falar que é o valor da dívida do executado. Nós temos nesse valor a ser pago os honorários advocatícios sucumbenciais, que logo de início o juiz fixa em 10%, e também devem ser pagas nesse prazo de 3 dias as custas e demais despesas do processo. Então, nesse prazo de 3 dias, para que não ocorra penhora de bens, nesse prazo de 3 dias, caberá ao executado pagar o valor executado, incluindo-se os honorários sucumbenciais e também as custas e demais despesas processuais, no prazo de 3 dias. Vejam que, se esse pagamento for realizado no prazo de 3 dias, se esse pagamento for realizado dentro do prazo legal de 3 dias, a contar da data da citação, haverá aqui uma vantagem, haverá um estímulo para o executado promover esse pagamento dentro do prazo de 3 dias. Veja o que consta no artigo 827, parágrafo único. No caso de integral pagamento, no prazo de 3 dias, nesse prazo aqui de 3 dias, se ocorrer o integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Qual é o valor dos honorários advocatícios que é reduzido pela metade? É o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. É o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a serem pagos pelo executado ao advogado do exequente. Aqui não se está falando em honorários advocatícios contratuais, somente em honorários advocatícios sucumbenciais. Então, o juiz fixou lá, por expressa disposição legal, que os honorários advocatícios sucumbenciais são de 10%. Se o réu executado proceder ao pagamento no prazo de 3 dias, o pagamento total da dívida no prazo de 3 dias, o que vai ocorrer? O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao invés de 10%, o valor será de 5%, cairá pela metade. Então, a grande vantagem do pagamento integral no prazo de 3 dias é evitar que ocorra penhora de bens, bem como conseguir um desconto no valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tranquilos até aqui? Bom, Denis, você falou que tudo que o advogado da parte exequente quer que seja realizado esse pagamento integral no prazo de 3 dias. Mas ele, advogado, vai ter aí os seus honorários advocatícios sucumbenciais divididos pela metade, reduzidos em 50%. Bom, normalmente vale a pena, até pelo trabalho que vai se ter depois, se não houver o pagamento voluntário, vale a pena a gente ter esse desconto. Agora, pode acontecer do exequente promover o pagamento, mas perde o prazo. Promove o pagamento no 4º dia, passou o prazo de 3 dias. Se realizou o pagamento no 4º dia a contar da citação, o que vai ocorrer? Não haverá essa redução pela metade do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, muito cuidado, muita atenção com os prazos e, em especial, com o termo inicial desse prazo, que o termo inicial desse prazo de 3 dias é o momento, é a data da citação.
Prosseguindo, pessoal, prosseguindo. Pagamento parcelado no prazo para oposição de embargos à execução. Vejam os senhores, o artigo 916, deixa eu me encontrar aqui, o artigo 916 do Código de Processo Civil permite que o executado requeira o parcelamento do valor executado. Então eu vou só modificar aqui o nosso ponteirinho, tá? O nosso ponteirinho para caneta esferográfica. Vejam o seguinte, o artigo 916 determina o seguinte: no prazo para embargos. Qual é o prazo para os embargos? Então vejam que aqui nós temos a citação. É a data em que ocorreu a citação, tá? A data que ocorreu a citação. Depois da citação ocorrida, o que vai se ter? Vai ter ajuntada aos autos, do comprovante de realização dessa citação. Dessa juntada passa a correr um prazo de 15 dias, que é exatamente o prazo para que o executado querendo oponha embargos à execução. Então, nesse prazo de 15 dias, pode o executado requerer o parcelamento do seu débito. Então, o que ele deve fazer? Ele, nesse prazo de 15 dias, ele deverá reconhecer o crédito do exequente. Reconhecer que o valor que está sendo executado é correto. Deverá, dentro desse prazo de 15 dias, além de reconhecer o crédito do exequente, ele, executado, deverá comprovar o depósito de 30% do valor em execução. Então, do valor executado, ele deverá depositar 30%, acrescido das custas. As custas, o recolhimento não vai ser só de 30%, vai ser o recolhimento integral. E acrescido de honorários de advogado, isto é, acrescidos de honorários sucumbenciais fixados pelo juízo, né? Em regra, 10%. Então, nesse prazo de 15 dias, que é o prazo para a oposição dos embargos à execução, nesse prazo de 15 dias, o executado, ele, para poder ter o parcelamento do valor da sua execução, ele deve, nesse prazo de 15 dias, reconhecer o crédito do exequente, comprovar o depósito judicial de 30% do valor da execução, mais o depósito da totalidade das custas processuais e da totalidade dos honorários advocatícios. E, uma vez reconhecido o crédito, uma vez comprovado o depósito de 30%, né? Uma vez realizado esse depósito de 30%, né? Então vejam que esses 30% vão incidir não somente sobre o valor da execução, mas também sobre o valor de custas e de honorários de advogado. E aqui os honorários sucumbenciais são os honorários sucumbenciais completos, né? Os 10%. Só tenho a redução pela metade se eu pagar voluntariamente tudo no prazo de 5 dias. Então vejam, senhores, que se eu comprovar esse depósito de 30% do valor em execução acrescido das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, eu, executado, posso requerer o parcelamento da parte restante, o parcelamento dos 70% restantes em até 6 parcelas mensais, que serão acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, vejam, senhores, que para se conseguir êxito nesse parcelamento, tem-se que requerê-lo no prazo para oposição de embargos à execução. Segundo, tem que reconhecer o crédito do exequente.
tem que realizar o depósito de 30%. 30% do quê? 30% de um total, que é formado pelo total da execução, acrescido de custas e demais despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo, e requerer esse parcelamento do valor restante, os 70% restantes, do valor em execução, os 70% restantes, em até 6 parcelas mensais consecutivas que serão acrescidas. Cada uma dessas parcelas será acrescida de correção monetária, bem como de juros de 1% ao mês. Uma vez requerido o parcelamento pelo executado, o que o juiz fará? De imediato vai deferir esse parcelamento? Não. De início, o juiz vai determinar a intimação do exequente. O autor, o exequente, vai ser intimado para que no prazo de 5 dias se manifeste acerca desse requerimento de parcelamento. Vejam que o exequente, ele não pode simplesmente dizer, olha, eu não concordo com esse parcelamento e ponto final. Não. Se ele quiser o indeferimento desse requerimento de parcelamento, o exequente deverá comprovar que não foi preenchido algum pressuposto para esse parcelamento, ou que o requerimento foi fora do prazo para oposição dos embargos à execução, ou que o valor depositado não foi de 30% sobre o valor total da execução, incluindo-se custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que não houve a especificação do número de parcelas para parcelamento, isto é, o exequente vai ser intimado para se manifestar sobre os pressupostos desse parcelamento, sobre o cumprimento dos pressupostos deste parcelamento. Passados os 5 dias, tenha ou não o exequente se manifestado, o que o juiz fará? O juiz irá apreciar esse requerimento de parcelamento feito pelo executado. Mas às vezes, pessoal, na prática, às vezes acontece de demorar 15, 30, 40, 60 dias para que o juízo aprecie esse requerimento de parcelamento. Então, eu executado, reconheci o crédito do exequente, depositei lá os 30% do valor total da execução, requeri o parcelamento. O juiz determinou a intimação do exequente. O exequente se manifesta. E aí, por N motivos, inclusive por grande quantidade de serviço dentro de uma vara judicial, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses a contar da data do requerimento de parcelamento, o juízo ainda não apreciou a proposta de parcelamento. O que acontece com o executado? Ele deve realizar o pagamento de todas as parcelas, mesmo que ainda não tenha sido deferida a proposta de parcelamento. É o que consta do parágrafo 2º. Enquanto não apreciado o requerimento de parcelamento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, isto é, as parcelas futuras, conforme elas forem se vencendo, conforme for tendo o termo de 1 mês, 2 meses e assim sucessivamente, facultado ao exequente o levantamento. Isto é, se o exequente quiser, ele pode requerer o levantamento, o recebimento desses valores, dessas parcelas depositadas. Deferida a proposta, em sendo a proposta deferida, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos todos os atos executivos. Então, na verdade, os atos de execução, em especial realização de penhora, por exemplo, esses atos não são realizados. O processo de execução, ele fica em suspenso, aguardando o pagamento integral das parcelas. Agora, caso o juízo indefira a proposta,
caso seja um caso de indeferimento de proposta de parcelamento, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que prosseguirão os atos de execução, penhora de bens do executado, e os valores que já foram depositados pelo executado, serão convertidos, transformados em penhora. Então, este é o procedimento de parcelamento. Esse parcelamento, pessoal, que fique muito claro, esse parcelamento ele é aplicável somente na execução por quantia certa, com fundamento em título executivo extrajudicial. Vejam que o parágrafo 7º do mesmo artigo 916, o parágrafo 7º é específico, no sentido de que o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Ah, Denis, mas eu vi algumas situações, eu assisti algumas situações em que o juiz, no cumprimento de sentença, deferiu um parcelamento sob o fundamento de aplicação por analogia do artigo 916 do Código de Processo Civil, porque isso iria a favor da celeridade, da economia processual. Vejam, senhores, que em razão desse dispositivo, do quanto disposto no parágrafo 7º, né, que me parece que é de uma grande clareza, não permite interpretações em contrário a essa conclusão de que não é cabível parcelamento, esse tipo de parcelamento do artigo 916 no cumprimento de sentença, quer me parecer que a norma jurídica ela é explícita, ela é expressa. E um ato de concessão de parcelamento nos modos do artigo 916 no cumprimento de sentença, quer me parecer uma decisão contra legem, né, contra expresso dispositivo de lei. Parágrafo 5º trata da seguinte situação. Imaginemos que houve o requerimento de parcelamento, esse requerimento foi deferido, o juízo deferiu o parcelamento, e aí o que acontece? O cidadão faz o pagamento da primeira parcela, da segunda parcela, da terceira parcela e, por exemplo, na quarta parcela ele deixa de pagar. Então vejam, entra aqui o conteúdo do parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente. Então, cumulativamente, a gente vai ter aqui um E, né? Vai ocorrer a situação da letra do inciso 1º com também a ocorrência do inciso 2º. Então, o não pagamento de qualquer das prestações do parcelamento acarretará cumulativamente o vencimento das prestações subsequentes, isto é, todas as parcelas subsequentes ainda não vencidas tornam-se imediatamente vencidas. E o processo de execução vai se restabelecer promovendo-se todos os atos executivos cabíveis, em especial a penhora de bens. E mais, além dessa consequência, além do vencimento antecipado de todas as prestações subsequentes e do prosseguimento da execução com penhora de bens, também será aplicada ao executado uma multa de 10% sobre o valor das parcelas que não foram pagas. Então há aí uma multa de 10% que vai incidir sobre as parcelas não pagas e inadimplidas. Então, nesse exemplo que eu dei, meramente hipotético, em que o executado pagou até a terceira parcela, mas na quarta ele não pagou, então a quarta já era vencida, não foi paga, a quinta e a sexta tornam-se imediatamente vencidas. Vai sobre o valor dessas três parcelas inadimplidas, vai incidir a multa de 10%, pessoal. Então isso é muito importante. E mais, pessoal, uma vez
que eu requeiro o parcelamento, uma vez que eu, executado, requeiro o parcelamento na forma do artigo 916, vejam os senhores que o próprio dispositivo já determina que tem que haver o reconhecimento do crédito do exequente. Então eu já estou reconhecendo, eu executado, já estou reconhecendo que o crédito do exequente é correto, o que ele está alegando é correto. Ora, isso já geraria, em tese, uma preclusão lógica em relação à possibilidade de se opor embargos à execução. Porque se eu reconheci que o valor é correto e que eu tenho que pagar esse valor, como é que depois eu vou apresentar uma defesa dizendo que eu não tenho que pagar esse valor ou que esse valor é incorreto? Mas, além dessa questão da preclusão lógica, o artigo 916, ele contém também aqui dispositivo específico no seu parágrafo 6º, no sentido de que a opção pelo parcelamento na forma do artigo 916 do Código de Processo Civil, né, de que trata esse artigo, importa em renúncia ao direito de opor embargos à execução. Então, a partir do momento em que eu requeiro o parcelamento, eu estou renunciando à oportunidade de opor embargos à execução. Ficamos por aqui na aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós já começaremos a falar a respeito da penhora. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.